Olá, jovens! Olha aqui, como vocês já conhecem, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências com vocês. E como sempre, fazendo um resuminho da aula passada, nós estávamos falando aí de força-peso, também falamos de queda livre, não é, pessoal? Nós falamos que lá na queda livre, o corpo de uma massa X, ele cai conforme o valor da aceleração da gravidade. E nós vimos que para calcular a velocidade, para calcular a altura, a gente utiliza as mesmas equações do movimento uniformemente variado, porque ao cair a velocidade desse corpo muda com o passar do tempo, certo? Então, ele está aí dentro do movimento uniformemente variado e o valor dessa aceleração é o valor da aceleração da gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? E nós vimos também que quando o objeto está submerso ou ele está em líquido, na água, por exemplo, a gente tem uma força que ela é contrária ao peso do corpo, que é a força de empuxo, e quando este objeto está equilibrado dentro desse líquido, a gente fala que o peso é igual ao empuxo e a gente pode calcular, por exemplo, o valor do empuxo calculando pelo valor do peso. Pessoal, hoje nós vamos falar do seguinte, vamos imaginar uma seguinte situação. Você quer, por exemplo, levantar uma pedra que é muito pesada, certo? Vamos imaginar aqui, para levantar essa pedra, você pega uma outra pedra, certo? Tá aqui, ó, você pega uma outra pedra, coloca aqui uma tábua, por exemplo, vou colocar a tábua, e você faz isso daqui, ó. Tá aqui a pedra, você quer erguer isso daqui, certo? O que você está fazendo? Você criou uma máquina simples para poder levantar algum objeto, certo? Por exemplo, será que é mais fácil eu levar alguma quantidade de areia dentro de 2 baldes e ficar assim, ou colocar num carrinho de mão, pessoal? Ou se eu quero cortar um objeto, será mais fácil utilizar uma tesoura? Então hoje nós vamos falar de máquinas simples, ok? Nós vamos ver o tipo de máquinas simples aí que nós temos. Vamos lá? Olha só, se liga ali, pessoal, na telinha, nós temos o seguinte, lá no nosso slide, se liga lá, nós temos as máquinas simples, ok? Então tá aqui, olha só, alicates são exemplos de máquinas simples. Professora, máquina é aquilo que tem motor, que está lá na indústria, também, pessoal, mas só que esses objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar aí o nosso trabalho, o nosso esforço, também são tipos de máquinas e são máquinas simples, ok? Então isso vai desde alicate, aqueles anéisinhos que ficam na lata também podem ser considerados, olha só, porque você tem que puxar, a partir do momento que você puxa aqui, correto? A partir do momento que você puxa aqui, por exemplo, deixa eu pegar a minha canetinha. Opa, apareceu, tá aqui minha canetinha. Tá aqui. A partir do momento que você puxa isso aqui, certo? A partir do momento que você puxa, você tá aí exercendo uma força, certo? E você consegue abrir esse objeto com mais facilidade. Então, aqui, por exemplo, ó, você aplica uma força aqui e você consegue apertar ou distorcer alguma coisa com mais facilidade. Então, isso são exemplos de máquinas. Olha só o carrinho de mão aqui, ok? Você coloca aqui, é muito mais fácil levar esses objetos aqui dentro, né? Em vez de você levar tudo numa sacola na mão, por exemplo. Então, isso aí são exemplos de máquinas simples, tá? Então, tá ali, por exemplo, olha só que bonitinho. Aqui tem aqueles galões, né? Estão cheios de ar aqui. E aqui você tem uma bela canoinha aqui para fazer passeios aí, tá, pessoal? Aqui, ó, nós temos também a maquininha aqui, ok? Então, tudo isso é máquina simples, tá? Então, aqui, por exemplo, olha só, gangorra pode ser considerada, pessoal, uma máquina simples, né? Então, eu tenho aqui, ó, um ponto que a gente chama ponto de apoio, certo? Aqui também, ó, sistema de roldana, pessoal, sistema de roldanas, olha só, tá aqui, ó, o fio fixo no teto, ele passa por essa roldanazinha móvel aqui e também é para facilitar um trabalho, então é um tipo de máquina simples. Plano inclinado, é mais fácil você pegar esse bloco aqui, ó, e fazer com que ele se movimente nessa rampa, estando nessa inclinação aqui, do que você colocar isso totalmente na horizontal. Então, também é um tipo de máquina simples. Então, nós podemos definir
que máquinas simples são dispositivos feitos de uma ou mais peças que têm como finalidade principal um funcionamento relativamente simples, explicado por conceitos simples da física, ok? Então aqui nós temos, olha só, essas máquinas simples, como vocês podem observar. A gente utilizou mais de uma peça para poder fazer, e essas peças aqui, o objetivo é facilitar o seu trabalho, ou seja, diminuir o seu esforço em uma determinada tarefa. Entendido isso, pessoal? Ok? Experimento, olha só, fazer uma alavanca. Você pode fazer uma alavanca? Pode, pessoal, você pode fazer uma alavanca. Lembra que lá no início da aula, se eu quisesse levantar uma pedra, por exemplo, então tá aqui, eu preciso de algo chamado de ponto de apoio, como tá aqui, ok? Você precisa da tábua, tá bom? O que vai acontecer? Se você quer, ó, tá aí, ó, o nosso ponto de apoio, como eu falei para vocês, ok? Tá aqui essa primeira distância da extremidade até o ponto de apoio, e aqui eu tenho a outra distância da extremidade até o ponto de apoio, tá bom? Então aqui eu tenho o peso do objeto que eu vou levantar, né? Então vou colocar aqui, ó, tem um objeto aqui, tá aqui o peso do objeto. E aqui a gente fala que é a resistência, que é onde eu vou aplicar essa força, certo? Então tá aqui, ó, o peso do meu objeto. Eu vou aplicar, por exemplo, uma força aqui, o meu objetivo é fazer com que essa pedra saia daqui e seja levantada, por exemplo. Então tá aí a nossa força resistente, tá bom, pessoal? E tá aqui o braço, a gente chama essa distância aí de braço da potência, tá? Quem já trocou pneu, por exemplo, né? Quem já trocou pneu e precisou abrir aqui, ó, um parafuso que você coloca a máquina aqui, a gente sabe que a distância daquela chave, onde você vai aplicar a força aqui, essa distância, ela interfere, né, pessoal? Ela interfere, quanto maior, menos esforço você vai fazer para tirar esse parafuso daí, ok? Então, esse braço da potência aí, é importante essa distância, tá? E aqui é o braço da resistência. Qual é a diferença? Aqui o braço da potência é justamente a distância de onde está aqui, ó, o peso do meu objeto até o ponto de apoio. E o braço da resistência é justamente a distância onde está aqui, ó, a resistência até o ponto de apoio, ok? Então, você tem o ponto de apoio aqui, você tem uma distância aqui, e aqui você tem outra distância. Aqui você tem o peso, certo? E aqui você tem essa força de resistência, tá? E nós vamos ver, pessoal, que nós podemos relacionar essas grandezas em uma equação, tá bom? A equação das máquinas simples, ok? Mas por enquanto não vamos aí relacionar. Olha, como eu falei para vocês, nós temos aqui a força potente, tá? Deixa eu só apagar aqui. Bonitinho, pronto para ficar só do slide. Tá aí, deixa eu apagar meu pneu aqui. Tá aqui, olha só, nossa força potente. Aqui a força resistente, ok? E tá aqui a força aplicada pelo ponto de apoio à nossa tábua, tá, pessoal? E vamos ver aqui, olha só, focar aqui na figura, tá? Então aqui nós temos esses elementos aí. Antes de ir aqui para os tipos de alavanca, então nós vamos, deixa eu pegar aqui, nós vamos relacionar esses elementos bem aí, ok? Bom, vamos relacionar o seguinte, os elementos da nossa alavanca, vamos lá, só para a gente lembrar. A gente tem, deixa eu pegar uma canetinha aqui, vamos escolher uma corzinha, verdinha, pronto. Nós temos aqui, ó, o ponto de apoio, tá? Ponto de apoio, ok? Esse ponto de apoio é o ponto ao redor do qual a alavanca pode girar, tá bom? Então, a nossa alavanca, por exemplo, ela pode girar nesse ponto aqui. Nós temos, vamos lembrar aqui, ó, a força resistente. Então, aqui nós temos a força resistente, ok? Essa força resistente é o peso, como eu falei para vocês, pessoal, o peso do objeto que se pretende movimentar, ok? E aqui nós temos a força potente. Essa força potente aí, essa força potente, deixa eu colocar aqui, força potente, ok?
ela é exercida com o objetivo de mover o objeto, tá bom? Então, a força potente a gente vai usar para movimentar o objeto, a força resistente é o peso do objeto que se pretende movimentar e o nosso ponto de apoio aí, ok? E a gente tem que lembrar dessas três coisinhas aqui dentro da alavanca, tá, pessoal? Dentro da alavanca aí, ok? Então, tá aqui a nossa força potente, força resistente. Então, esses são os três elementos da alavanca, tá? Então, aqui nós vamos ver os tipos de alavanca. Alavanca interfixa. O que é alavanca interfixa, pessoal? Na alavanca interfixa, quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser movimentado, ok? Então, aqui, o que nós temos? Por exemplo, aqui nós temos um alicate. Quais são outros exemplos desse tipo de alavanca? Alicate, tesoura e gangorra. Então, funciona o seguinte, olha só. Está aqui o nosso ponto de apoio, certo? Está aqui o nosso ponto de apoio, tá? Então, o que vai acontecer? Na nossa alavanca aqui, ó, interfixa. Opa, ficou muito grande aqui, peraí. Na nossa alavanca aqui, deixa eu pegar minha canetinha de volta. Interfixa. O que vai acontecer? Ó, o ponto de apoio está aqui, certo? Aqui nós temos a nossa força potente. E aqui nós temos, está aqui o objeto, né? Aqui nós temos a nossa força resistente. Então, está aqui, pessoal, interfixa. O ponto de apoio, como vocês podem ver aqui, ó, o ponto de apoio, ele está situado entre os outros dois pontos, ou seja, entre o ponto da força potente e da força resistente. Essa aqui é o nosso tipo de alavanca interfixa, ok? E aqui nós temos, olha só, alavanca também, vamos ver quais outros tipos nós temos, pessoal. Alavanca interresistente. Como é que funciona a alavanca interresistente? A força de resistência está entre o ponto de apoio e a força potente. Quais são os exemplos aqui? Ó, o quebra-nozes, por exemplo, abridor de garrafa, carrinho de mão. Então, vamos imaginar aqui, ó, tá aqui, vamos começar sempre pelo ponto de apoio, vou desenhar ele aqui. Então, nesse tipo de alavanca, o ponto de apoio está aqui, ok? E aqui, olha só, nós temos os outros pontinhos aqui. Então, nós temos aqui, ó, a nossa força resistente, certo? E aqui, olha só, nós temos a nossa força potente, tá, pessoal? Então, vocês podem ver que é um pouquinho diferente, ó, do outro aqui. Tá vendo o ponto de apoio no meio? E aqui tá ali o nosso ponto de apoio, certo? A nossa força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente, tá? E aqui, olha só, para fechar, ó, carrinho de mão, exemplo. E aqui, para fechar, nós temos a alavanca interpotente. Na interpotente, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Quais são exemplos aí desse tipo de alavanca? A pinça, como está ali, o cortador de unhas, tá bom? E esse aqui, olha só, para pegar frutas, entre outros. Aqui na nossa ilustração, olha só, como eu falei, a força potente, ela vai estar entre o ponto de apoio e a força resistente. Então, tá aqui, ó, nosso ponto de apoio, ok? Vamos desenhar ele aqui, nosso ponto de apoio, tá? E aqui, diferente da outra, nós vamos apenas trocar a localização. Então, nesse caso aqui, a força resistente está desse lado. E aqui está a nossa força, ó, potente, tá, pessoal? Vocês podem ver. É parecido com essa outra aqui, ó. A gente só trocou o posicionamento da força resistente com a força potente. Ok? Entendido isso? Fechou? E aqui nós temos a equação das alavancas, tá, pessoal? Como é que vai funcionar essa equaçãozinha aí? Ela vai funcionar da seguinte forma. Olha só, a força potente vezes... Vai ser aqui, eu vou colocar para vocês só um negocinho aqui. Deixa eu trocar a cor da caneta. Como é que vai funcionar essa equação? Ela vai ser uma força vezes uma distância igual a outra força
vezes a outra distância. Traduzindo isso daí, nós temos aqui, ó, a força potente vezes a distância do objeto, certo? Até o ponto de apoio, nesse caso, vai ser igual à força resistente vezes o objeto ali, vezes a distância do objeto até essa força de resistência. Então, se nós formos pegar todas essas alavancas aqui, nós temos que justamente saber essas distâncias. Então, por exemplo, se o ponto de apoio está aqui, aqui nós temos uma distância, certo? Olha só, que seria OP, e aqui nós temos a outra distância, que seria aqui, ó, OR, certo? Aqui nós poderíamos fazer, deixa eu ver aqui rapidinho, a mesma coisa. Aqui nós temos, olha só, uma distância, certo? OP, e aqui nós temos a distância OR, certo? É só olhar para o tipo de força. E aqui também nós teríamos, olha só, uma distância, OP, certo? E aqui a outra distância, OR. Então, sabendo essas distâncias aqui, deixa eu passar, nós vamos substituir. O que nós podemos calcular aqui, pessoal? Bom, se eu tenho as duas forças e eu tenho uma distância, eu posso calcular essa distância aqui, certo? Ou eu posso ter as duas forças, essa distância aqui, né? Essa distância aqui e calcular, por exemplo, essa distância. Então, eu vou sempre substituir 3 dados e vai ficar um dado para poder calcular. E assim vai a brincadeira. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, essas duas distâncias, né? Essa força e calcular essa força aqui. Não posso? E eu também posso ter aqui, ó, deixa eu ver outra cor. Vou pegar esse verdinho aqui. E eu posso ter aqui, por exemplo, essa força, essa distância aqui e calcular essa força. Então, a nossa equação ela serve para calcular as forças de potência e resistência e também para calcular as distâncias. Entendido, pessoal? Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma alavanca aqui, o primeiro tipo, né, onde o ponto de apoio está aqui, ó. Está aqui o nosso ponto de apoio. Eu tenho aqui a força potente, está aqui a distância, 125 centímetros até o ponto de apoio. E aqui, por exemplo, olha só, eu tenho a força resistente, que é o objeto, né, que eu quero movimentar. Esse objeto vale quanto aqui, ó? 250 newton de peso. Então, eu já tenho essa força aqui. Como é que eu faço para calcular essa força potente? Exatamente, eu só vou substituir, ó, nessa equação ali. Então, tá aqui, ó, a imagem de uma gangorra construída com uma tábua e um tronco de madeira, de acordo com a nossa figura aí. Eu posso calcular, pessoal, essa força aqui, não posso? Eu tenho as distâncias, olha só. Eu tenho o valor dessa força e eu posso calcular essa outra força ali. Olha só como é que eu faço esse cálculo. Tá aqui, ó, eu vou calcular essa força, certo? Então, eu não vou substituir ela na equação. Eu vou substituir aqui, ó, 125 centímetros e 75 centímetros. E aqui é o peso do nosso corpo, que é a força resistente, é o que eu quero levantar. Esse cara aqui está multiplicando, ele passa dividindo. E esses dois caras aqui estão multiplicando, certo? Multiplica aqui, divide por esse. Quanto é que vale a nossa força potente? Olha só, gente, 150 newtons. Então, é para isso que serve, olha só, essa alavanca aqui. Se eu quero levantar aqui, ó, um peso de 250 newtons, eu não vou precisar exercer 250 newtons. Você faz aqui um tipo de alavanca e aplica uma força menor para poder levantar essa força maior aqui. Então, para levantar isso aqui, eu preciso de 150 newtons. Eu posso diminuir isso, pessoal? Posso, se eu aumentar essa distância aqui. Olha só, se liga aqui na nossa equação, ó. Tá vendo que eu vou dividir? Ó, tô dividindo. Se eu aumentar essa distância aqui, ou seja, que é a vantagem mecânica, se eu aumentar isso aqui, eu vou ter um número maior para dividir e eu posso diminuir a minha força. Opa, professor, então quer dizer que quanto maior essa distância aqui, menor vai ser a força que você aplica para levantar esse objeto, tá, pessoal? E aqui eu vou mostrar para vocês, olha só, no site PHET Simulações,
tá? Esse site, ele é da Universidade do Colorado, olha só. E aqui a gente pode fazer, por exemplo, algumas simulações para vocês verem do que a gente está falando aqui. Olha só, eu posso pegar aqui, ó, eu posso botar massa, força do objeto, certo? Eu posso colocar a reguinha aqui, ou eu posso colocar as marcas. Então, se eu pego aqui, ó, 20 quilogramas e coloco aqui, olha só, eu vou pegar 5 e colocar aqui, por exemplo. Opa, professora, não deu muito certo, né? E se eu movimentar esse negocinho mais para cá, ó, tirei, e se eu colocar mais para cá? Tá vendo? Então aqui, pessoal, vou colocar mais 15, ó. Coloquei mais na ponta. Vocês estão vendo que a distância, ela interfere? Eu vou pegar mais 10 e vou colocar aqui. Opa, vem. Ó, tá vendo? Eu vou pegar mais 20 e vou colocar aqui. Vocês estão vendo que essa distância, ela interfere? Ó, vou colocar bem aqui. Olha só. Então aqui, pessoal, como eu falei para vocês, essa distância, ela interfere. Aqui tem 40 quilogramas. Aqui, ó, tem 15 mais 5, 20, 30. Vocês estão vendo que esse lado aqui, ele ganha, de certa forma? Eu vou pegar uma aqui, ó, para ficar o dobro. Vou colocar bem aqui. Agora sim, eu consegui. Se eu coloco aqui nessa ponta, ó. Opa, vocês estão vendo que essa distância, ela interfere, pessoal? Então, é para mostrar o nosso tipo aí de alavanca. Ó, tá aqui a nossa referência, PHS Simulações, tá? Isso tá na internet lá, disponível para fazer simulações, ok? Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, mas fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês, tá? Tchau, tchau!